Pode vir, Malu. Tá pensando? Tá pensando ela. Olá, eu sou a Flávia Gaz, essa é a Malu, que tá pensando hoje. E esse é o canal do Garotas Geeks. Hoje a gente vai falar de American Gods, o episódio 6, que é Donner, o Grande. E é um episódio... Primeiro que eu achei que ele começa muito engraçado, assim, tipo, as atuações são perfeitas, o cabaré é perfeito, mas é muito engraçado imaginar Odin, Thor, Anansi, Columbia, todo esse povo num cabaré cantando e dançando. Inclusive, tipo, pra interpretação de todo mundo, tá? Eu acho que o Odin, o Senhor Quarta-feira, a gente finalmente tem uma interpretação muito importante, assim, mesmo porque o capítulo é meio focado nele. Então, a interpretação dele foi muito importante pra esse episódio. E eu gosto quando American Gods faz essas pausas pra mostrar certas coisas, porque elas certamente importam e vão levar a gente pra algum lugar. Eu fiquei meio assim de como fazer esse review, por quê? Porque eu não quero dar spoilers do que acontece no livro. E tem muita coisa que se eu falar é spoiler. Então eu vou tentar não me focar nessas coisas. Pode ser? Talvez, que são coisas que são importantes, mas que eu acho que você que já leu o livro notou, assim como eu notei, alguns foreshadows, né? Algumas coisas aí do que vão vir, algumas ligações, mas eu não quero nomeá-las. Porque como a gente aprendeu com American Gods, quando você nomeia, você dá poder. E o poder do spoiler. Então eu não quero fazer isso. Mas vamos começar dizendo que eu achei muito interessante a primeira conversa entre Odin e o que depois viria a ser o Technical Boy. E também um pouco ingênuo, né, da parte do Odin achar que a tecnologia ia acabar. Mas isso a gente acha o tempo todo. Quando surge uma tecnologia nova, a gente sempre pensa, isso aí não vai durar, isso aí é... E eu acho que o Odin meio que representa essa nossa descrença com o novo, que obviamente não funciona. Então eu acho muito interessante que quando o Technical Boy chega, ele fica um pouco apaixonado aí pelos deuses antigos, especialmente pela Columbia. E rola esse encantamento, mas ao mesmo tempo o Odin faz tipo, isso aí não vai muito pra frente. Só que já de olho, assim, né? Porque o cara é malandro. E eu acho muito legal que, tipo, o modelo de telefone que o Technical Boy usa é tipo um mega modelo, importante pra época. Então essa atenção pro detalhes é uma coisa que sempre rola. Em American Gods eu gosto muito. E outra coisa que eu achei interessantíssima foi a representação da América. A gente devia fazer essa lei, gente, é América do Norte, tá? Porque tudo nós é americano, América do Norte, mas tudo bem. A representação da América do Norte com aquela roupinha toda flash e as arminhas, é muito Estados Unidos, gente. É até tão triste de como Estados Unidos é. Eu acho muito justo que ela se apaixone exatamente por Donner, ou seja, Thor, porque ele é tipo todo bombadão, que também representa certos ideais norte-americanos, assim. Então eu acho que é por isso que ela e ele também eram os maiores... peças importantes desse cabaré e dessa apresentação de show aí pra ganhar fãs e ganhar preces e tal. Mas o foco é inteiro no Odin e não apenas no Thor. Eu sei que o episódio, quem nomeia o episódio é o Thor, mas não é sobre ele. É sobre o Odin e sobre como o Odin é. Aos poucos você vai percebendo que, apesar dele ser um cara charmosão e tal, ele é uma pessoa finalmente, realmente, no fundo, odiosa. Ele não é uma pessoa legal. Porque não é que ele faz, tipo, aquela malandragem que nem foi quando ele precisava pegar o artefato de grande poder, que foi a roupa do Lou Reed. Inclusive, que ótima ideia, não é mesmo? Tipo, pro anão poder voltar a entender as runas e voltar a se focar, porque ele estava desfalecendo. Ele precisava de um artefato de grande poder, e o artefato de maior poder do shopping era a jaqueta do Lou Reed. Eu amo o Lou Reed, então eu concordo com isso plenamente. Essa mostragem, né, do Shadow e do Odin juntos já não é a primeira vez. O fato dele falar que lembra o filho é uma coisa interessante também, não é mesmo? Que a gente deixa pra depois, porque eu acho que isso vai ser mostrado mais, porque o Odin ficou muito mal de ter que lembrar do filho. E eu acho que ele mostra como quando você é malandrão e você tenta levar isso às últimas consequências, as últimas consequências nunca são legais. Ele é tão malditão que ele, tipo, vende o filho pros nazistas. Olha que coisa mais horrível, porque isso vai trazer algum tipo de
prece. A gente até entende porque deuses precisam disso, mas existe uma linha moral e ética que Odin não tem. Basicamente é isso que esse episódio mostra. Que embaixo de todo esse charme, essa esperteza e etc., existe uma pessoa que é muito crua e muito dura e sabe muito bem o que quer, e o que quer não necessariamente é algo muito legal. E eu gosto que o episódio, ele faz um círculo completo. Então ele começa te dizendo do Thor, do passado, e mostrando o Shadow Moon atuando junto com o Odin, e ao mesmo tempo é uma missão para resgatar a Gungnir, que é a lança do Odin, e ao mesmo tempo mostra como essa lança quebrou no passado. E você vê o poderio do Thor ali, de quebrar essa lança, o quanto ele era super poderoso. E o fato dele ter morrido por suicídio, e mostrar que suicídio é uma coisa que também extermina deuses, é uma coisa interessante, mas se você olhar o episódio de novo, eu não acho que foi bem o suicídio, não é mesmo? O que transforma essa relação, ou o Odin, num personagem ainda mais odioso, porque eu acho que deixa um tanto claro que foi ele que matou o próprio filho, tanto que tem essa cena e logo antes ou logo depois, não me lembro, ele fala: eu não me arrependo de nada. É claro que ele se arrepende, porque ele fica ruminando o episódio inteiro e os arrependimentos são mostrados em forma de passado. Mas ele, mesmo assim, ele fez. Isso não acontece nos livros, tá, gente? Diz que ele se suicidou e é só isso que acontece nos livros. Mas traz uma profundidade pra esse personagem, que é um dos nossos protagonistas e que começa super legalzão e tal, que é muito importante, porque os deuses pagãos, ou os deuses antigos, eles não são somente bons, eles são o que eles são. E eu acho que esse episódio mostra isso muito claramente, portanto ele se torna muito importante. Eu nem acabei fazendo no Twitter um testezinho, uma enquetezinha do que a gente tem que falar, porque eu acho que a gente não tem como falar de outra coisa que não seja o Odin. Eu vou fazer um perfil mais rápido do Odin, porque, de novo, eu não quero fazer um perfil muito completo, porque eu acho que um perfil muito completo seria spoilers, mas eu queria te trazer aqui algumas coisas interessantes do deus. Apesar dele ser o deus da guerra e o deus do conhecimento, o deus da morte, pra você ver como tá tudo, né, o deus da guerra, do conhecimento e da morte, ele também tinha deuses, ele era divindade de outras coisas que não eram os papéis principais dele, mas ele também tinha, como magia, profecia, vitória e caça. Porque ele era um personagem extremamente complexo e as lendas dele são muito do passado, de como ele conseguiu esses poderes, dos sacrifícios que ele fez para chegar onde ele chegou. E isso também é mostrado no episódio, de uma certa forma ou de outra. A primeira coisa que eu acho legal você entender é sobre o lance da quarta-feira. Então, quarta-feira, se você pegar, por exemplo, na mitologia grega ou na mitologia romana, você tem Miércoles, que seria a quarta. Então, é dia de Mercúrio. No nórdico antigo, é Woden, que é dia de Wooden, que é dia de madeira, e que é associado a Odin. Então, quarta-feira é realmente dia de Odin. Os outros dias pra você, terça-feira é Martes, que é Tuesday, dia de Tyr. Quarta-feira, Wednesday, Woden, dia de Odin. Quinta-feira, Thursday, que é dia de Thor. Sexta-feira, Viernes, Friday, né? Viernes é Vênus, por exemplo, e Friday é Frigg. Desde o momento que a gente encontra o Odin, e não é apenas no dia que é muito auspicioso eles se encontrarem, mas é realmente um dos nomes dele, como Grimir quando ele se chama de Algrimir. Isso eu acho uma coisa importante para você entender, porque os nomes de Odin que a gente vê nos episódios, todos têm sim relação com a mitologia nórdica. E ele é o deus maiorzão, melhorzão do panteão. Você vê isso muito bem, tipo em Thor, a franquia Thor da Marvel. Inclusive, eu não sei se você se ligou, mas lembra quando Hela acaba com o martelo do Thor? E nesse episódio do Deus Americanos, o Thor destrói a lança do Odin? Você vê que os deuses entre si têm esse poder que talvez é maior do que outros tipos de poder. E uma das coisas que Odin é conhecido é por levar o mundo para frente, reinar sobre as Valquírias e reinar no Valhalla, em Asgard, quer dizer, mas ele também é um dos prenúncios do Ragnarok. Todos os deuses nórdicos são prenúncios do Ragnarok. O Ragnarok não acontece sem os deuses nórdicos. E eles sabem que isso vai acontecer e eles meio que trabalham para que isso aconteça também, como se fizesse parte de um grande destino. Então,
a relação entre Odin e Loki é o que vai trazer o Ragnarok no final dos tempos, que é quando a árvore da vida vai sofrer essas mudanças e muita gente vai morrer e tudo vai acontecer. Ele não necessariamente... Existem algumas teorias que dizem que ele não é o final do mundo, mas o final dos deuses. Existem algumas teorias que dizem que é o final dos deuses, enfim. Essas coisas são sempre muito místicas e interpretadas de maneiras diferentes. E teve alguns sacrifícios que Odin fez para poder ter coisas. Por exemplo, uma vez ele se feriu com a própria lança e ficou amarrado em Yggdrasil, que é a árvore, né, da vida, é a árvore que contém todos os mundos, e por conta disso ele obteve conhecimento. E teve uma vez que ele pagou um olho, é por isso que ele não tem aquele olho, é realmente um olho de vidro, porque ele deu esse olho para poder beber das águas do gigante Mimir, e bebendo dessas águas ele consegue ver o futuro. E obviamente os corvos dele informam o que está acontecendo para ele no presente, e ele tem essas visões do futuro. A gente vê os corvos fazendo isso durante todas as 2 temporadas, inclusive ali no episódio do Thor, do Donner, que eles mostram o que tá acontecendo, que os caras vão fugir junto, o Donner e a Columbia, e ele consegue se enfiar no meio pra não rolar, não deixar isso acontecer de uma forma horrível. E por final, a lança dele, a Gungnir, é realmente a lança do Odin nos mitos e tal, mas talvez uma coisa que você não saiba é que ela foi um presente do Loki, porque o Loki queria ficar amiguinho dos Asgardianos e deu aí pra Odin a sua lança. É uma lança assim de imenso poder, e ela é tão importante que no final do episódio, quando ela é acesa de novo, né, marcada com runas e tal, o lance da árvore, por exemplo, quando ele se feriu com a lança e se amarrou e tal, ele ganhou não apenas conhecimento, mas conhecimento específico de runas. Runas é uma coisa muito difícil mesmo, é uma coisa muito mística. Olha o sacrifício que ele teve que fazer para conseguir saber de lanças. Então, os anões, eles têm um poder muito grande, eles são extremamente importantes na mitologia nórdica, porque eles conseguem fazer isso. Mas enfim, essa lança é tão importante que assim que o anão vai lá e faz com que as runas apareçam novamente e tal, depois que ela foi quebrada pelo próprio Thor muitos anos atrás, todo mundo sabe, até toca um alarme muito grande ali nos Novos Deuses. E uma das coisas que eu achei muito bonito e interessante é mostrar, sim, existe algo dentro do Odin, apesar de todos esses malefícios que ele criou, que chora. Naquela última cena, naquele palco onde ele olha pra tela, quebra a 4ª parede pra falar diretamente com a gente. Porque pro Cheryl ele tá dizendo não me importo. Pra gente, que tá vendo de outra perspectiva, a história é um pouquinho diferente. Me disse isso que você sentiu também nos comentários, me conta o que você achou, e se você conhecer alguém que está assistindo Deuses Americanos, não esquece de compartilhar esse vídeo para a pessoa vir conversar com a gente. É isso, eu volto na segunda-feira com mais análise do imaginário de Game of Thrones, e se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever. Beijo e tchau!